Bom dia a todos. Vamos então falar sobre os amplificadores operacionais, que são circuitos integrados cuja função é amplificar tensões. Então, amplificadores operacionais trabalham com tensões. Bom, tudo começa com o transistor, né? Transistor que nós conhecemos aí com coletor base emissor, também chamado TBJ. Eles inicialmente, historicamente, eles foram criados pela companhia telefônica, porque a companhia telefônica, a telefonia fixa, trabalha com a variação da corrente para mandar voz de um lugar para outro. E como as distâncias eram muito grandes, então desenvolveu-se o transistor que ele amplifica a corrente. Então, a primeira função do transistor era amplificar a corrente para a telefonia. Depois houveram outras aplicações, já que o dispositivo era muito versátil. Então nós chegamos em 3 tipos de amplificadores. Vocês devem ter visto aqui nas aulas do Edwin. Um amplificador de corrente, base comum. Um amplificador de tensão, emissor comum. E um amplificador de potência, configuração classe AB. No amplificador, o que nos interessa é amplificar a tensão. Um amplificador de tensão, sinal de entrada, sinal é tensão no tempo. Então vamos aplicar uma tensão na entrada da base e vamos tirar um sinal na saída do coletor. Se nós colocarmos 2 circuitinhos iguais a esse, um do lado do outro, nós vamos formar o que seria a base de um amplificador diferencial. A função do amplificador diferencial é que ele tem um ganho muito alto para pequenos sinais. Então, um pequeno sinal na entrada, a gente consegue uma grande tensão na saída. Lembrando que a tensão da saída depende da fonte que você está colocando. Então, o limite de tensão na saída também vai depender da tensão da fonte que você está alimentando o seu amplificador. Bom, isso aqui é a base da entrada dos amplificadores operacionais. Então, a base, e esse aqui é o símbolo, esse triângulo com um sinalzinho de mais e menos, é o símbolo dos amplificadores operacionais. Dentro dele nós temos um amplificador diferencial e mais uma série de circuitinhos. Então, por curiosidade, isso aqui tudo é que está dentro do que nós chamamos de amplificador operacional. Nessas aulas a gente não vai se preocupar com o estudo desse conteúdo, mas sim da aplicação do amplificador operacional. Como é que a gente utiliza ele na prática. Nos cursos de engenharia, aí você vai aprender mais detalhadamente sobre o interior dos amplificadores operacionais. Como é que nós encontramos ele no mercado? O amplificador operacional 741 é o mais comum, também o mais antigo que nós conhecemos, e atualmente nós temos o LM358, é um duplo amplificador operacional, vem 2 num só. Característica do amplificador operacional é que ele tem alimentação de tensão positiva e tensão negativa. Bom, se eu pensar tensão, eu preciso de 2 terminais. Como é que eu vou ter uma tensão positiva? Como é que eu vou ter uma tensão negativa se eu só tenho 2 terminais? Na verdade, a gente tem um terceiro terminal que é o terra, ou referencial 0 volts. Então, a partir do referencial 0 volts que não está ligado ao circuito amplificador operacional, nós vamos ter uma tensão dele para esse terminal que vai dar uma tensão positiva e dele para esse terminal que vai dar uma tensão negativa. Então, aqui o símbolo do amplificador operacional, ele tem uma entradazinha com sinal menos, chamada entrada inversora, e uma entrada com sinal de mais, chamada entrada não inversora, e um terminal de saída. Então, nós vamos colocar tensão no terminal de entrada, tensão em relação a um terminal que não está presente aqui, que é o GND, e vamos ter uma tensão no terminal de saída. Tensão no terminal de saída também em relação ao terminal GND, que não está presente no amplificador operacional. Amplificadores operacionais são basicamente amplificadores de tensão. Eles são limitados, né, esses circuitos integrados têm um limite de tensão, limite de corrente de saída da ordem de 20 miliamperes. Então não dá para fazer muita coisa. Dá para acender um LED, mas não dá para excitar um alto-falante, um motor elétrico. Vai precisar de um drive para isso. A impedância dos terminais de entrada é considerada infinita, ou seja, eu posso pegar esse terminal de entrada, qualquer um deles, e ligar diretamente ao mais V, ao menos V, sem perigo de queimar. Então, como eu disse, para alimentar o nosso amplificador operacional, eu preciso de uma tensão positiva e uma tensão negativa. E em relação a um terminal que não está presente no amplificador, que é o terminal GND.
Então, olhando uma fonte de bancada, que é chamada também fonte dupla, que ela tem duas fontes aqui. Essa daqui é uma fonte, essa aqui é outra fonte, só que elas vêm juntas no mesmo gabinete. Então, a gente chama fonte dupla. E algumas delas já vêm com os botõezinhos de ligação. Você pode ligar as fontes independentes, em série uma com a outra ou em paralelo uma com a outra. No nosso caso, vai ser a opção em série. Ou se eu quiser deixar elas como independente, eu faço a ligação externa aqui. Uma das fontes vai pegar o negativo dela e vou chamar de tensão negativa, menos V. O positivo dessa fonte vai ligado ao negativo da outra fonte e essa ligação juntas vão formar o que nós chamamos de terminal referência ou terminal GND. Sobrou então o terminal positivo da outra fonte, que vai ser a tensão positiva. Amplificadores operacionais foram projetados para trabalhar com fonte de alimentação simétrica. Significa que a tensão dessa fonte tem que ser igual a essa fonte, para elas serem simétricas, ter a mesma tensão. Então, o significado de tensão é diferença de potencial. Potencial elétrico é acúmulo de carga elétrica. Carga elétrica é o material que foi carregado eletricamente. Então, a diferença entre os terminais significa que você tem uma tensão. Um terminal tem potencial elétrico, medido em volts, outro terminal tem potencial elétrico também medido em volts. O que nos interessa é a diferença de potencial entre dois terminais. A palavra diferença significa resultado da subtração. Amplificadores operacionais trabalham com sinais elétricos em suas entradas e sinal elétrico na saída. Aí você vai perguntar, professor, o que é sinal elétrico? Uma resposta bem simples para a questão o que é sinal elétrico, você responde tensão no tempo. Então, o que é sinal elétrico? Tensão no tempo. Tensão é diferença de potencial ao passar do tempo. Como que está se comportando essa diferença de potencial ao passar do tempo? Ela está constante, ela está variando, ela está alternando a polaridade. Se essa tensão variar no tempo, nós dizemos que é uma tensão variável. E se essa variação repetir um padrão de variação, nós podemos dizer que essa onda ela é periódica, ou que esse sinal é periódico. Alguns exemplos de sinais periódicos: senoidal, onda quadrada, triangular, trapezoidal. Agora, se ela variar no tempo e não formar nenhum padrão, esse padrão não se repetir, então nós temos um sinal de tensão chamado não periódico. Por exemplo, o sinal de áudio, o sinal de vídeo, ou mesmo uma comunicação digital, onde os bits variam de acordo com a informação. Um jeito mais simples de você fazer ou formar uma fonte simétrica é pegando duas pilhas. Pega duas pilhas, colocam em série. O terminal do meio vai ser o terminal referência. E se você medir do zero, que é o referência, para cá, você vai ter mais 1,5 volt. Se você medir do zero para cá, você vai ter menos 1,5 volt. Então, quando a gente fala fonte simétrica, né, a forma mais simples de entender é como se fossem duas pilhas em série ou duas fontes ligadas em série, onde o terminal de ligação série entre os dois vai formar o terminal GND. Então, para nós alimentarmos um amplificador operacional, eu pego a tensão positiva e ligo no terminal de tensão positiva, a tensão negativa da fonte, ligo no terminal de tensão negativa da fonte, e o GND não vai ligado ao amplificador operacional, porque ele já faz parte aqui do conjunto. Então, se eu medir do GND para cá, eu vou medir mais V, do GND para cá, eu vou medir menos V. Do GND para cá, eu vou ter o sinal, a tensão de entrada na entrada inversora. Do GND para cá, eu vou ter uma tensão de entrada, um sinal de entrada na entrada não inversora. Ou seja, a tensão daqui ela vai para a saída sem acontecer a inversão. Quando eu jogo uma tensão nesse terminal, a tensão ela é invertida e vai sair por esse terminal. Ok? Então, quando eu perguntar onde que eu ligo o GND no operacional, resposta: não liga. Ok? Ele vai ficar fazendo parte do circuito, mas ele está uma referência de 0 volts na fonte.
Então, aqui dando um exemplo, a partir do terminal GND, ou também chamado de comum, entre entrada e saída, um terminal que é comum tanto para as entradas quanto para as saídas, eu vou ter do GND para cá uma tensão V1 na entrada inversora, uma tensão V2 na entrada não inversora. O amplificador operacional vai trabalhar com essas duas tensões e vai dar um resultado aqui na saída. Esse resultado normalmente é uma tensão amplificada. Okay? Normalmente ela é amplificada. Então hoje nós vamos fazer essa prática do amplificador inversor. É um amplificador operacional configurado, ou seja, colocado componentes em torno dele, então ele adquiriu uma configuração, e nessa configuração ele vai amplificar, então sempre tensão, amplificar a tensão e inverter a polaridade dessa tensão na saída. Então, para ficar assim mais didático, vamos pensar. A tensão de entrada Vin vai ser amplificada e ao sair, ou antes de sair, ela vai ser invertida em termos de polaridade. Para nós determinarmos a tensão de saída do circuito amplificador inversor feito com amplificador operacional, a gente vai utilizar essa equação. O sinal de menos garante para a gente que o resultado, que a tensão de saída, vai ser uma tensão negativa, porque ele é um amplificador do tipo inversor. A tensão de entrada é o valor que você colocar aqui. Multiplicado pelo R asterisco, é um resistor que vai do terminal de entrada inversora para o terminal de saída, também chamado em automação de realimentação, onde você pega um sinal de saída e joga ele de novo na entrada. Então, o resistor R asterisco, ele vai do terminal de entrada inversora para o terminal de saída. E o valor de R1, que é um resistor que eu ligo em série com a entrada inversora. Então, se eu pegar esse valor, dividir por esse valor, eu vou ter R asterisco sobre R1. Isso daqui significa quantas vezes a tensão de entrada vai ser amplificada e invertida para aparecer na saída. Quando você multiplica uma tensão de entrada por um determinado valor, nós dizemos que esse valor que você está multiplicando é o ganho de amplificação. Quantas vezes o seu sinal de entrada vai ser multiplicado para atingir o valor da tensão de saída. Então, R asterisco sobre R1 é considerado ganho de tensão dessa configuração, não do operacional, mas da configuração que você colocou. Essa configuração também depende dos valores de R asterisco e R1. Tranquilinho?